Capage TV. Capage TV. Mekibiso Nambongo na bakominya die bakoti mabele. As pessoas que nos passaram dinheiro, empairos muito ricos entraram embaixo da terra. Omati. Subiste. Omati. Subiste. Omati. Subiste. Omati é subiste. 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 Português é macambo, é? Subiste. 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 Omati. Subiste. Vocês vieram com a riqueza do português aqui em República Democrática do Congo. Aquela coisa me passa muito. Vocês viessem República Democrática do Congo, não vieste com nada, vieste só com português. Lingala. Lingala. Eza koyeko la musala. Aprender o trabalho. Agora tu bitou aqui Angola. Daqui a pouco a gente eu pisei. Vou pisar em Angola. Trabalho. Aprender o trabalho. Mas acabou se você Angola deve ser trafic. Como c'est comme de belle. Vai fazer ficar pessoa te botar maluco, né? Koyeko la musala. Aprender o trabalho. Aprender o trabalho. Merci. Obrigado. Ora bango koyeko la musala ezande koyeko la portugais. Aprender. Maman za malade bazoluka mbongo yo. A mãe está doente, está a procurar dinheiro. Tu aí sempre a expressar o português. Aprender o trabalho. Na bloqueio yo. Vou te colocar com frite. Yo frite. Oh, quand tu greco, tu es greco ça. Vou te colocar com frite. Greco. Encore on va exagérer. É com frite. Sala comédien awa. Mas fica só o artista daqui. Você vai se... Vai se vir como se fosse o cocodilo com o nosso artista aqui está muito doente neste momento. Não português, não maua. C'est ça. Vocês viram como da mulher cocodilo comparou? Aí neste momento, nesta rua, cocodilo. Tá avec les gens, tá la Kofi. Estás a ver Kofi? Tá la justice. Olha a justiça. Olha a justiça do Kofi. Olha a Kofi. Vocês querem te admiraram que Kofi é importante. Mas Kofi regressou e eu dormi em cadeia. Kofi azongi ngana lali na boloko. Kofi Olomide regressou e eu dormi em cadeia. Vou comparer justice. Eu falei, eu vou comparar a justiça. Il y a des justices et des justices. A justiça é justiça. Kakana musala que artiste wana. Se olha aquele trabalho de artista. Ei, Sonia Kodiembe la ona bilamba. olha na maneira que vergonha está ali boiar. Sonia Kodiembe la yo. Vergonha está ali boiar. Sonia Kokangama yo. Vergonha está ali boiar. Sonia Kodiembe la yo. Vergonha está ali boiar. Liboya. No meu país. Wana Soni. Vergonha está ali boiar. De nouveau à Kinshasa, Jérémy Kouba de Londres met à votre disposition l'agence JMC pour tous vos travaux de construction. Aye kosunga bae panso bazana posa ya kotonga ndako kasi makoki ezali mukie. Na mbongo mukie atongeli yo ndako partout esengeli atonga akokende. De Londres. Chéri Moukouba, le jeune patron de Londres. Pour tout contact, plus 44 79 34 83 47 71.
plus 44 74 66 02 88 34. Jiri Mukuba Construction, Mosungi ya Bana Congo. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozanas House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au plus 243 99 24 46 090 plus 243 82 25 27 31 ou encore au plus 61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Balanzambe nyonso merci na bino bao batala rabiso boza ebele bolanda rabiso merci na bato nyonso balinga rabiso lelo toza na assistance ya Malika Mania officiel bo s'abonner pe kuna et au salanga bien pour on a partenaire ya Capage Télévision et anniversaire ya bébé na epé lelo bengi Malika bo lobika nga mo secret ya ngoyo et ko sala bien merci na HPR de moi na elaka yene mutazo laka nga mo na elaka balobi na poto 4 saisons poto bana malili basengeli nde kolata po biso tozo ke ne Turquie toza boye na mona ilaka ezo sala biso vraiment bien merci en tout cas na yemoko Eric Mwamba Travel muto azo tambwisa biso dans la ressource na souci avion tepo ezo komela nga wa grâce ya agence de voyage Eric Mwamba Travel tout pesi ba mbote merci na bon séjour na Willy Mandala azali na Katanga ferme la sémence trokendete na ferme la sémence tozo ya Lubumbashi Capage Télévision zo ya kotala ba œuvre ya papa Jacques Kiamula katu na kati ya Lubumbashi wana tozo ya wana makasi papa Jacques Kiamula tozo ya wana makasi na Lubumbashi gouverneur ya Katanga o aza mikolo yo o peuple faut soutenir yene tozo kenene tina 2023 papa na biso Jacques Kiamula katu tozo ya wana na Lubumbashi tokomona ba œuvre banzele zo sala ba biloko zo sala bazo mona te 100 000 abonnés au fobaye baba œuvre ya papa Jacques Kiambula et au sala biso vraiment kitoko makasi na pesi Frank Ilunga DJ à Johannesburg bambote ebele na pesi mbote na kasi boutique balobi azali koteka ba fantaisie oyo mama kasi azali na Belgique ba fantaisie oyo ezali vraiment konduluka te ato chaka choko ato za na choko te contacter Kassi Azawana HPR de Azawana bato nyos va soutenir biso professeur Dr Matambemba zo kana lisuté balobi azo tangisa koto atala baka makambo ezali meto tiki était professeur Dr Matambemba wana mutu na biso en tout cas papa na biso Régis Banza na kanisio sulelo et salinga bien ba nyos va soutenir biso balobi lelo bolela kimingi au portugais c'est le Mwanjombi na Angola Jacques Chikia na Angola wana ba oncle na nga balobi bolela ki Angola portugais depuis tout le confinement si lelo Adolphe Muteba Chilamwina malgré ba kimisa ki en Afrique du Sud oncle Adolphe Muteba Chilamwina lelo na Chilamwina te ba kimisa ki na ye kaka boya
déjà kendaki esaza makasi Muteba Adolphe Muteba Chilamwina na pesi oye te na lete opesa nga ndenge Olia Chilamwina zela la suite na yoka keka na sa na longoli sele manjombi bayemba eti na banzembo na longoli sele manjombi na longoli doxtal chika Adolphe Muteba doxtal na longoli sele Chilamwina bayemba pesi o Chilamwina opesi nga yo officiellement noko yeba mwana kasite bazo ko bomba Chilamwina mukolo kozala te banani barobola bana te bobomba Adolphe Chilamwina bobomba Chilamwina bien ba papa ba bomba sele manjombi bomba Chilamwina dostal bomba Chilamwina to pese lolaka akoyoka place bazali ayeba ke batu nyonso partout botindela papa Adolphe Muteba bokata place Chilamwina ezalaka te soka yebaka te obombelanga papa mpona oganye nini c'est ça bato bomba nga bachoko balunda kubomba Chilamwina mena tamba inzambe ba portugais sele mwanjombi yo bomba ka Chilamwina mo moteme kitaka ta bazobomba papa Adolphe Chilamwina mais Eric Mwamba cyber café mwana changu ya tongo azawana otika na bo na gouverneur Jacques Kiambula tozo kenda Afrique du Sud toko kende Lubumbashi toko tambola papa gouverneur ya Katanga papa so conserver minéré toroya wana makasi na ba jo mystique ba caméra ko panza na wana toroya o sala biso bien filmer na go filmer ba œuvre papa zo sala na Katanga nan pe na moniteur o na makambo pe na zela to ke no romona ba œuvre o yebinga pe bien oh jo mystique illustré o risque papa changa na boloko jo mystique illustré o sala biso bien illustré ngai makambo illustré talinga ite ngande kona mona illustré yo so mona na na greco to na peso Chilamwina pesi ngani bolie mokoti ngana na liete bongo joye munene bongo ndene oh ya lia mun ya bi ya na de ya bi ya na déjà abi ya bi en tout cas na pesi Marius Munga Mbote mon cousin na pesi Francis Liba Mbote bon ba barata munoko surtout yebi munoko te tozala ko bakata bakandaka merci na pesi si de le guide Mbote bato nyoso balingara biso na pesi bandeko na ngai Mbote naza wa bino naza a on osaka lokumu ça la biso bien dadi na bengi combien de fois oluli mwana laka zela na loba j'espère pas mi falloir oluli sanganga na makasi te na aussi micro oluli sanganga na makasi te non pas dire commencer à industrie moyenne gente ouais vouloir que leur capache tanga zonga ki bien habillé ma sœur vestiste muito bem vestiste bien habillé ma sœur vestiste muito bem minha irmã continue boye continue assim mwana laka a filha de boa filha mesa potolia mbongo pa Chilamwina lango Chilamwina portugais lango nakena ngolat Chilamwina lango portugais yango te to pesa mbote kasi pesa mbote vamos cumprimentar então ya ulemso Chilamwina yena ngola to pesa na yena ngola vamos ainda cumprimentar sepeli to pesa na mbote vamos ainda cumprimentar déjà tata on a munene sa cheli biso papier 10 minutes aquele pai de barriga grande já colocou papel de 10 minutos to pesi mbote ya motuya cumprimentamos toda a gente pamba te soki to yaka te se a gente não ia vir nani akotelema mpona koloba quem pode levantar para falar Bible ezoloba chaque chose a son temps a Bíblia está a dizer qualquer problema ao seu tempo toye pamba te não viemos sempre mpona koloba ya motuya para nos falar o que é mais importante kasi lokola toza ba responsable mas como nós somos responsáveis motuya yake pa bato a pessoa que vem na casa das pessoas yenda bandaka mbote ele que começa a cumprimentar namona mutu aye pa bato eu já vi a pessoa que veio assistir apesa mbote te ele não cumprimentou a gente abandi bilobela mas começou a falar então pa yete ok
mbote nde fongola kanzela cumprimentar que abre o caminho ndezo pesa biso accès é que está nos dando o ato na bato bazolanda biso com aquelas pessoas que estão nos acompanhando na bato bazoyoka e as pessoas que estão nos ouvir escutar eza bobele nzambe a pessoa que protege seu Senhor mosangisi bato eza bobele a nzambe pessoa que dá a união e o seu baleki Senhor biso na mbongo bakoti mabele pessoas que nos passaram dinheiro e entraram embaixo da terra baleki biso na mapangu bakoti mabele as pessoas que nos passaram em quintais entraram embaixo da terra biso na bavisa na bapasseport na bango bakoti mabele as pessoas que nos passaram em passaportes e todas as coisas que estão embaixo da terra baleki biso na mbongo na bakominya bie bakoti mabele as pessoas que nos passaram em dinheiro e empairos muito ricos entraram embaixo da terra. Paulo, te digo, estou de volta à voz passiva do mercado. Paulo, vai comer uma bomba. Cássio é Paulo. Paulo Tudilo, estamos sempre a chorar. O que não gola Paulo o que não gola até hoje nunca mais. Até hoje, senador Paulo Tudilo. Senador Paulo Tudilo, estamos sempre a chorar. Paulo azara bien. Tokende azara bien. Voilà ma camna bino. Bino de batu vivre bien. Vocês que vieram muito bem. Na mona kande o asala. O yoka kana musika. Vocês também só não verem em cima, de longe. Ba o pape seki bazaka bande wana biso. Visa. Te na boy. Zo visa no yo moko. Eu recebo seu visa. De Angola ok. De Angola não vale a pena. Não vale a pena falar de Angola. Não vale a pena falar. Olha nisso. Não vale a pena falar. Não vale a pena. Cadê o avião? Só que ba beti. Se eles colocarem. Dada. Ça va? Total Lainan. Vamos ver ainda. Vamos assistir. Dada. Total Lainan. Vamos ainda lhe assistir. O katanga kama kambu. Bora peça ba combo. Só não me importa as coisas, assim só por causa dessas pessoas. Sele Manjombi. Sele Manjombi. 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 Mutu na yo. Ako peso. Tika. Deixa. Kuzera nga. Ngade na olia te meyo olia. Yo pesa nga kuzena ozongisela yo. Boka Manjombi. Tango ki Angola on comprendre. Manjombi. Nazui 100. Até eu gosto de já recebi $100. Na sala de charge. Sala de charge. Na coma. Sele. Nazui mbongo. Eu vou fazer uma Manjombi. E pai maman capaz combien? $100. Eu recebi aqui $100. Não, como na sua. E mamãe capaz. Jacques Chiquia desse. Vou escrever no fim. Jacques Chiquia. Para demonstrar que eu estou ali. E é passando na Luanda. Eu também estou em Luanda. Bora bato. Eu estou sempre a chorar. Deixa aí. Jamais. Jamais. Estamos sempre aí. Não, nós somos bisotes. Jamais. Eu sou na Ninzanza. Sempre a chorar. Jamais. Fica português no Bama Paulo. Deixa o português para falar. Mas não pessoa. Ou pessoa. Ah, mamãe. Ah, mãe. Angola izaga Angola. Tika mweza la Angola. Angola só deixa ver. Tem que ser Angola, né? Angola sila te. Jamais. Angola não termina até hoje. Tu vai aqui na place moko na mboka na bise banego misa nini. Porque antigamente nós éramos num país aqui. Eu acabo na nisso basila. Batava fufu bazali. Eu vi todas as pessoas neste momento já desapareceram. Oi, Ambujimai. Aquele do Ambujimai. E Ambujimai né? Evite. Como não é gani? Miba. Não é aqueles o que? Miba coia ninguém para Angola. Jamais. Angola não pode morrer até hoje. Eu sei que há muitos bosses dentro de Angola. Jamais bazar. Angola há muitos bosses neste momento. Hotel ali no aeroporto Angola. Sala cabioso sala. Há muitos bosses em Angola. Bom, não tem a miss Nandini. E eu como é que a minha vista vai ficar vermelha? Não, a pessoa piste. Deixa de ser. Sem pressa. O que é verdade? A pessoa não tira muina. Eu te dei Chilamoina. Eu não vi Chilamoina, Adolfo Muteba, Chilamoina, grande boss. Na Ratake na Afrique du Sud. O que no Calesco na Angola. Angola se connaît dans le Kendele. Afrique du Sud. Dans mon événement au Kendele. Banda ba confina bango. 2 ans en confinement. On se la visa wa. 2 ans depois. Kuna na confinement. Biso ba confiné jamais. Okosi, bilo nini wana zolo. Juro. Ya ba bole biso 4e vague.
Ah, le baba tika biloko ko. Janvier. Janeiro. Okosi. Já estão Janvier de janeiro. Janeiro. Okoti distraction, hein, Dadi? Yomoko. E você? Na batna yo. Quais são as pessoas? Mubate Linenzambe. A pessoa que protege o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tata apambola bila. Deus abençoa a gente. Papa. Oui, maman. Bateau na pêcheuse à l'élite. Elike zali. Tenho fé. Tu malam foliaka. Na kolia. Eu vou comer. Badostal wana. Tila muina. Tila muina. Dostal chikaya. Nani? Dostal. 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 Chikaya. Dostal. Chikanda. Chicanda. Dostal na été sur la carte. Paulo Tudilo, le sénateur. Sénateur. Grande boss, Paulo Tudilo. Jombi. C'est le Mwanjombi. Jack Chikia. Jacques Chikia. Ouais. Nazape na mutnanga moko Jacques Chamba. Jacques Chamba. Ka peut écouter kuna. Afrique du Sud. Em África do Sul. De Lela Jobour. Na Lela Jobour net na kufa po. Na Mona Fox na de uma maneira que é bom demais. demais. Bon, on entender. Bag déplacer aqui. Bakota Izamba. Eles estão entrando Vamos no como Batangola, Bakota Angola. Neste momento estamos Bakota Mamol. Eles entraram na casa mortual. Entraram na casa mortual. Mamol monsieur là so koti o kongamina 10 semaines. L'état o luka o bimati. No momento que estava a se procurar sair, O bebe se lá maté. tu está a estragar a minha predicação do dia de hoje. Daddy, Maman, métier ezani. métier. Ezani. Et puis, nanyo akoki kosala métier. Nanyo akoki kosala métier te. Tem na biso libeza ya mwana. Je sentir, hein? Omati. Subiste. Omati. Subiste. Omati. Subiste. O Matilda subiste. 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 Português é macambo, hein? Subiste. 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 Omati. Subiste. Lango, il y a une richesse mon Angola. Attends, on a un candidat leki. C'est vrai ça. Hey. Portugajo. Português. 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 Quand on a Robinho Angola à l'aéroport. Namundibu. Com Rubin. Oma matanga. Português. Tu volte subir. Eu vou subir. Nzete. Bokangamina ina. L'aéroport. Português. Você se colaram com o Rubinho, aeroporto. Bloc. Que parle bête qui est tu dis. Ah. Ils ont négligé tu dis ils ont 20 visas. Té. Na négligé té. Il y a madame Kabate ma peso visa. Bon on lien visa. Eu vou comer visa. Kota kuna ndo lien. Ye ya kaka musika moi jamais na kati nde. Bon, bien na télémélie pe le lobo akosa la pe quelque chose. Eu como eu falei muito hoje, pode fazer também um miraculo. Não, tu fais ça trouble, hein? Vai mudar agora a confusão. Trouble manque a continue minute na mboka. A grande confusão entra agora no país. Que bana ba minute me. Se cuida. O tira biso mutana pona ni. Colocaste aquela pessoa atrás da câmera por quê? Joe Mystique. Tanga ka trouble ninguém ya. Abimise ninga 15. Quando veio a confusão que veio. Olha essas coisas que está se aparecendo, grande produtor. Paulo Tudilo, estás a ver o sorriso que está no palco. Eu me tozote até no genge, bozana nini kuna na mboka. Para diamante. Boyela biso ga richesse portuguesa na guinea. Vocês vieram com a riqueza do português aqui em República Democrática. Não quando ele que lá nga makasi. Aquela coisa não passa muito. Vocês viessem República Democrática do Congo, não vieste com nada, vieste só com português. Paulo Tudilo, está muito tempo a chorar. Estão me criticar. Eu quero subir. Critiquer Paulo, Didi. Te, Abiba, critiquer Paulo, tá ele na KO. Neste momento eu quero subir, Paulo Tudilo. A cata de campo. Mestre Mabende vai charge. Mestre Mabende, mas carga. Mestre Mabende, Yaza.
Este é Luanda. Ah, na Luanda. Mestre Mabende. Le Luanda. Mestre Mabende. Na Petrolong. La Petrolong. Na Mabor. Mabor e Mondeiro. Kenda. Na Yogaga. Eu sou Andoville. A gente não consegue lá. Na Congolese. Os congoleses. Esse que é congolês, basa. Onde há muitos congoleses, onde há praça, onde há avenida, gente. Distração. É a distração. Neste momento agora vamos entrar. Ai. Nagatayo. Katuka. Ozo boa cara se vai não ngai, vai rebeta. Osama ndoko kuna Luanda. Você tenta meter isso aí em Luanda. Kasi bandani. Kati banda. Boa batanga moya kati. Surtout Selena Vimba. Selewa. Manjom. Selemanjom. Selemanjom. Mbinga. Mbinga ko? É um homem grande, é um homem que nós chamamos de Big. Bon, au monnaie, pour lier dans restaurant. Neti restaurant Warren. Oui. Eu como se fosse um restaurante, o Warren. Na casa de Dubai. Ouais. Lá dentro do Dubai. Yo mogozolia na Guna. Tu estás a comer é só um prazer. Restaurant Warren. Restaurante Warren. Então ela tá de bolsa do banco. A pessoa que está na minha frente, eu estou a tremer. Karate, eu sou na cabra que você souffre. Métier. Belle question. Ouais. Uma boa questão. Métier Zanini. A profissão é o quê? Nani akoko sala métier? Quem pode fazer a profissão Nani akoko sala e métier? quem não pode fazer a profissão? Na lingala. Ele engala. Eza koyekola musala. Aprender o trabalho. Agora tu bitou que Angola. Daqui a pouco a gente eu pisei. Vou pisar em Angola. Trabalho. Trabalho. Aprender. Aprender o trabalho. Agora tu bitou uma na Chilamuina. Adolfo Muteba Chilamuina. Paulo Tudino. Zeca Luzeca. Agora. Até dezembro. Ayo. Vai. Aprender o trabalho, aprender trabalho, aprender o trabalho. Tu que não te jamais. Tu que débrouiller. D'être anglais na vida ici. Não bem ninguém não pode como aprender. O que eu tinha a dizer para chegar até nesta página aprender? A profissão. Métier. Aprender. Koyekola musala. Aprender o trabalho. Aprender o trabalho. Bazana acabou se você Angola na pessoa trafic. Como se eu como também. Vai fazer ficar a pessoa te botar maluco, né? Neste momento o Paulo Tudino está me chamando de maluco. Eu quero também mostrar o meu maluquice em Angola. O meu maluquice, eu quero demonstrar o meu maluquice. O meu maluquice, eu vou subir. Ei, pardon, eu tô com uma competição. Eu quero subir, Paulo Tudino. É, Joe Mystique. Bateu fogo em algum, Quero subir. Não odeia, o que não odeia. Eu estou a pregar ou não estou a pregar? Koyekola musala. Aprender o trabalho. Aprender o trabalho. Merci. Obrigado. Ora bango koyekola musala zande koyekola potike. Aprender. Em Angola, o que é mais importante em Angola é só aprender o português. Paulo Tudino, olha o pastor da maneira que está a sorrir. Você não é bilhete? Koyekola musala. Aprender o trabalho. O que é mais importante neste momento, toda a gente é aprender o trabalho. Você só da Angola é? Eu quero aprender o trabalho. Trafic. É o tráfico. Trafic de influência. É o tráfico de influência. Os amigos do pastor em predicação em raiva, estou de mal. A voz passiva do mercado. Aprender o trabalho. Aprender o trabalho.
O que está no sucesso. Maman za malade bazoluka mbongo yo. A mãe está doente, está a procurar dinheiro. Tu aí sempre a expressar o português, aprender o trabalho. Ok. Acompanha. Métier. A profissão. Nani akoko yeko la métier. Quem pode aprender a profissão? Tope nani akoko yeko la métier ti. Quem não pode também aprender uma profissão? Pe métier zali nini. A profissão, o que é que quer dizer a profissão? Pon yango na uti koloba ete. Eu que eu sei a falar. Koyeko la musala. Aprender o trabalho. Ok. Obrigado. Combien d'années? Tu n'es non. À ça combien d'années dans Angola? 10 ans, ele me soca por 10 anos de idade, 10 anos de tempo em Angola, só trouxe o português aqui. É República Democrática do Congo. Ok? Mas bem que o telemeli bandego na pessoa que na Angola. Você agora você está a falar mais de outros irmãos que vieram de Angola. Não na preuve tangible. Métier nini mutu akoko yeko lá. Que tipo de profissão que a pessoa pode aprender? Tu pensa tudo. Mas apenas muito. Faz muita confusão agora. Muito pede na goganga. Eles têm a cabeça molha assim e gritar. Yeko la musala. Aprender o trabalho. O que é mais importante é aprender o trabalho. Ndekola mo ko batunani na frontière. Po batuna ga webi. Batune tedeni makamwana. Me perguntaram o quê? Batune aprender o trabalho. Me perguntaram aprender o trabalho, aprender o trabalho. Ya ba ka zangole. Zoka ne yekola ka ne ba yekola po. Pakapuma. Pakapuma? Me perguntaram Pakapuma na frontière. Aliangondo tawa tunani. Bangolesko ba comprendre que ba congolais ba kaka vite ay ekoli moi ba préliminaire ka ayeba ba tunani ni tempa na portugais aprender o trabalho coisa é uma coisa que Adolfo Muteba Chilamu não pai nosso da terra. Estamos sempre a sucesso. Estamos sempre a bater. O ambiente está de manche. O ambiente está de manche. O ambiente está de manche. Paulo Tudinho, queremos vir daqui a pouco. Queremos vir. O ambiente está de manche. Obrigado. Mas só da Angola, mas componente. O ambiente está de manche. O ambiente está de manche. Mas como é que tudo não passe? Mas tu nem é tempo. Me perguntaram as coisas mais que a gente também não tinha compreendido. Aprender o trabalho. A profissão, quer dizer, tem que aprender o trabalho. A grande confusão está agora no país. Que vai chamar muita gente mesmo na igreja. Vai chamar a pessoa desse jeito. Vou te pisar. Vou te pôr no chão. Vou te pôr no chão. Vou te meter com a frente. Pode entrar no hospital. Vou te colocar com a frente. Oh, quand tu greco, tu vou te colocar com a frente. Greco. Encore papa exagère. É com a frente. Ok, na bloqueio. Eu vou te colocar com a frente. Pode entrar no hospital. E lo baixi bem piana. Como dizem o papai xerife bem piana. Miliki na biberon. Leite dentro da caneca. Azalaka na besoin ya mapati. Não queria embora o pão. Kasi mokolo batia kai na copo. Mas o dia que tinham lhe colocado dentro da caneca. Esenga ki mapa eia. Mas queriam o que? Pão para vir. Mamãe capaz. Mãe capaz. Métier. A profissão. Esse que saca. Faz sorrir a gente. Esse pelissaca. Faz gostar a gente. Papa. Pai. Mamãe. Mãe. Só que bamoni mwana na bango asali métier. Se eles verem o filho deles fez uma profissão. Aprendeu um trabalho. Esse é baboti. A alegria do pais.
dos encarregados. Estás a acompanhar, mãe? Esengo yaba parent. É a alegria dos nossos encarregados. Métier nyoso eza métier. A profissão é todo, temos muitos tipos de Métier profissão. o eza awa na Congo. A profissão que está em República Democrática do Yango eza na Congo France. é que está lá em França. Osali yango na France. Fizeste França, Oseki. sorriste. Osali yango na Congo. Fizeste República, Oleli. choraste. Kala ba métier boye Olha a profissão que vocês aprenderam. ndenge ezoleli sabino. Da maneira que vocês estão a chorar. Comment? Agora, Na bao ba yekoli. e aqueles também que aprenderam Na bao ba yekoli e te. que não aprenderam. Ndeti eloko moko. E quando fizeram Soko ti na ba pays étranger. se tu ir em países estrangeiros, Muto ya yekoli. e a pessoa que aprendeu, Muto ya tangi. a pessoa que estudou Na mboka wana. naquele país, Ba respectaka ye. e respeita muito. Musala bien. Bom trabalho, Salaire a bien. bom salário. Que ça soit musala oyo zo sala. Qualquer tipo de serviço de serviço que Não, você não, trabalhar, capaz. acompanha mais capaz. Obetaka tennis. Tu andas tocar tenis, Oza na valeur. tá, e tens um valor. Wana libana mboka. E fora do país, Tennis. tens, Oza na valeur. Makasi. tens valor. Okimaka mbangu. Andas correr muito, andas correr Oza na muito, valeur. tens valor. Musala vélo. O trabalho de bina, Usar o trabalho de bicicleta, Oza na valeur. tens valor. Musala moto. O trabalho de monta, Oza na valeur. tens valor. Obetaka bale. Tu andas jogar, Oza na valeur. tens valor. Osalaka théâtre. Andas fazer teatro, Oza na valeur. tens valor. Oza musicien. És musicano. Wana kutu koloba te. Aquele também não fala. És artista. Zala comédien awa. Mas fica só com Você artista vai agora daqui. cocodiogo. Você vai se. Vai se vir como se fosse o cocodilo que o nosso artista aqui está muito doente neste momento. Na português, c'est que na mawa. Osali comédie. Você se diz esta comédia aqui. Na família soube musala busoba. E na família está a sair de um Musala trabalho assim à batapassa. toa. E um serviço de Musala pobres. senga senga. E um trabalho de pessoas que pedem à toa. Kokufa. De pessoas que vão só Basengelo morrer. cercueil. C'est E ça. nenhuma Elamba pessoa. bakolatia yo. A roupa que vão te comprar. Mama lala te. Mãe não pode Ebebe dormir. yoki na soni. A sua morte sentiu vergonha. Ozoyoka mama. Tens a acompanhar mãe. Yekola musala. Aprende uma profissão. Oko yekola ngo na pays nini. E vais aprender que Okoyoka tipo ngo de na país. mboka nini. E vais aprender que país. Ndo moni ba para É que ebele. tu estás a ver nossos Changer encarregados ba stratégie. e trocaram Bakomi estratégias. kotinda bana. Começaram a mandar Akende otanga na Grèce. seus filhos já Na começaram a Chipre. fora do país. Akende kotanga na Tunisie. Para estudar fora do Akende país. kotanga na Maroc. Para andar em Marrocos. Bazomona ete. Eu porque está a ver. Mwana yatangi na Maroc. Ou porque o filho que estudou em Mwana yatangi Marrocos na Chipre. é o filho que estudou em Chipre. Tala musala oyo azosala. Olha o serviço que ele está a fazer. Tala na salaire oyo azosala. Olha o salário que ele está a Jesus receber. Christ. Jesus Cristo. Ayekolaka mpe musala. Eles também aprenderam o Ya serviço. menuiserie. Eles também aprenderam Eza medicina. normal. É Eza normal. logique. É muito lógica. Mutu fo ayekola. A pessoa tem que Tala aprender. journaliste na mboka na Olha jornalista no meu país. Ah, Aqui. Journaliste. Jornalista no meu país. Sozwa journaliste ya France. Vamos lá receber. Ya awa. E daqui? Kende France. Vai agora em França. Valeur eza. Não há valor. Musala. O serviço Eza musala. é trabalho. Echangeaka fonction te. Não se troca a função. To ya yekoli. A pessoa que aprendeu. To ya tangi. A pessoa que estudou. Surtout ba nationalité. E nacionalidades. Bazalaka na valeur makasi. Eles têm muitos valores. Tala musala oyekola. Olha o trabalho que tu aprendeste. Lelo o na mboka oyo. Hoje no meu país. Okoloba ke nga naza comédien. Tu vais falar que eu sou comediante, eu sou Okoloba artista. ke nga naza artiste. Tu que vai falar que eu sou artista. Kaka na musala ke artiste Se wana. olha aquele trabalho de Tango artista. moko. Ei, Soni ekodiembela ona bilamba. olha na maneira que vergonha está ali boiar. Soni ekodiembela yo. Vergonha está ali boiar. Soni ekokangama yo. Vergonha está ali boiar. Ah, porque eu sou artista neste meu país. A vergonha está ali boiar. No meu país não se bate no preto, porque a vergonha está a te boiar. Soni ekodiembela yo. Vergonha está ali boiar. Liboya. No meu país
wana soni vergonha está liboya vergonha está liboya théâtre soni kokanga mona bilamba tu que fizeste teatro vergonha está liboya musala ya valeur na ba pays mususu o trabalho deu valor em outros países mais awa yokela ngo soni kanga mio na bilamba mas aqui a República Democrática do Congo está liboya vergonha está liboya mayebi yango makasi vergonha está liboya oyo kya ndeni ça va aoloba ya solo pina ka obaloba atrikete ozolanda tas acompanhar ndozomona é que estás a ver okomona ba artiste é que tu vais ver artistas mbongo mukie é porque te deu um pequeno deu um pouco de na makofi se deram só com males ozoyoka tas acompanhar pona nini porque na posa mbongo porque este é quer o passa na posa mbongo este também quer dinheiro na tango mukie é um pouco tempo não como na makofi betami é que tu estás a ver vão se dar só com males mbongo mukie makofi betami é um pouco dinheiro vamos se dar só com males em pouco tempo vamos se dar só com males akana ya so diamant na lumbe azwa diamant Paulo tu diz tabeta ngata vamos se dar só com aí vamos se dar só com muito mal Paulo tu diz neste momento vamos se dar só vergonha está ali boiar então Paulo a zona seco não é até mondial ozona na mama capaz t'as acompanhé mais capaz ebitene na lobeli yango so eu não sei a maneira que eu estou expressar je suis très intelligent eu sou muito inteligente la sentir un penal lelo Essina como muto a Sony. Eu sou uma pessoa de vergonha. O meu valor já terminou. Uma humilhação. Artista. Estão me mandando uma convocação. Estão me agarrando da maneira que eles querem. Eu falei, Deus. Deus já fiquei de sua raiva. A próxima. Não me manda mais neste país. Diz que eu te falei, Deus. Prochainement. Sinon, attends en Libye. Me manda mesmo em Líbia. Attends en Éthiopie. Lá em Éthiopia. Prochainement. Eu já falei, Deus, pela próxima vez. Je suis grand homme dans ce pays. Eu sou grande pessoa neste país. Eu sou grande pessoa neste país. Eu sou uma grande pessoa neste país. Quantas famílias que a gente fazemos de muçulmanos? C'est ça. Vocês viram como da maneira que o Cocodilo comparou? Aí neste momento, nesta rua, Cocodilo. C'est ça. Vocês estão brigando com a gente. É tipo de profissão que tu vais aprender República Democrática do Congo. Nossos encarregados não vêm só brincadeiras. Nossos encarregados não vêm só brincadeiras. Se Deus te deu o poder, faz sair seus filhos fora do país. Nós somos sucedidos. Eu como eu posso vir também falar que seus filhos do seu país. Eu que estou a ver boas coisas. Mãe, vocês não viram aquela outra das pessoas que estou a dizer? Tu vai decidir sobre o prazer do Gombe. É aqui é a capital da República Democrática do Congo. Tu já foste Livulu? Já foste Singainga? Onde você vai chorar? Muita gente está a chorar. Já foste Mabanza? Já foste na Mongali? Onde as pessoas estão a chorar? Mãe. Não, vamos nação. Já viste onde a pessoa está comendo fungo com água de sal? Aqui é a República Democrática do Congo. Pessoa que está comendo. São muitas pessoas aqui na cidade da República Democrática do Congo. É bandido depois 23 horas. Coluna vai começar desde 23 horas. Mbula.
A chuva. Mboule beti. A chuva, choveu. Et belé bazo seka bazo mela ba champagne. Muitos estão sorrir, estão consumindo champagne. Mas nós não sei onde estamos. Eu deixo as pessoas chorar, deixo óbito. Deixo óbito. Pessoas morreram. Pessoas morreram. Pessoas morreram. Natiki matanga mamã. Natiki pessoas morreram. Eu deixo óbito. Natiki matanga o pessoas hoje do. Natiki matanga mamã. Consumo ba black té. Consumo ba black té. Não leva com pessoas brincadeiras. Não leva brincadeiras. Tá la Kofi. Tá a ver Kofi? Tá la justiça. Olha a justiça. Olha a justiça do Kofi. Olha a Kofi. Vai que Kofi agosonga. Vocês que admiraram que Kofi é importante. Mas Kofi regressou e eu dormi em cadeia. Kofi azongi ngana lali na boloko. Kofi Olomide regressou e eu dormi em cadeia. Vou comparer justiça. Eu falei, eu vou comparar justiça. Il y a de justiça e de justiça. Ah, justiça é justiça. Problema exato. Não há problema. Eu só ando ouvindo falar em nossos encarregados. Deus vos abençoe. Babanga. Esse do boa guinhosa. Eu já adocei. Papi Mouzi, papa français, Nzamba Pambulayo, merci na agence de voyage, Eric Travel, ADG, Eric Mwamba, Mwana Changu ya Tongo, Nzamba Pambulo pour Musala Kitoko, na Changu Mutuna Mutana na grâce na ye, ya na grâce ya makambotali visa, pour na kobimisa bana Changu bana mboka bakende libanda, ezape na mutu mususu, azape na grâce mususu, bayana nga ya Changu baza telme bele banginda me bakipaka ngaite. Nzambe asunga simamite manabango bamona quand même musala au mama fierté ya Changu c'est le pasteur lité ya kanda joueur na Changu oazo épater le kolanga ya azate musicien azate comédien c'est moi-même ngamoko kaka sko ba yaya wana oya ba moyen bo soutenir kamuta kende liboso boza wapi est-ce que na Changu millionnaire azate te azate natikali kokuta na millionnaire não pessoa que tem muito dinheiro porque se tivesse pessoa que tivesse muito dinheiro ia me ajudar ngana on sala succès moment rabela eu estou no sucesso não à côté hôpital orata ya zarabi si l'état zo ben na $1000 pour ebisa bana bolukali itea te comme si na ité ba ba morreu papa kati 1000 na ngamu tali yango akuta meu dinheiro a pessoa que tinha comido. Milionário, eu nunca lotisse engai. Na Changu millionnaire azate. Não há milionário. Foto mindi maga auto zali. C'est ça. Ozola na maman. Batu balobaga ozo critiquer ma belete, to critiquer ma belete. To dit que millionnaire azate pour millionnaire ya commune musoya na kosunga. C'est ça. Merci na honorable Francis Chibalabala likofi ya Changu. Nzamba Pambola yo yaza honorable ye pazo sunga mabote belé neti mama etondi boye na ba quartier ya kosunga quand même na ba hôpital azo sunga ba mama ko bimisa bana maternité ya na image Nzamba Pambola to ko ya na ba image pour na ko confirmer les sous merci na honorable papa na biso Jekoko mulumba pona tu asala ki amona ki abazo ndisa mwana oliteya aseksa kanibota to bimisa yaza innocent to bimi to za libanda Nzamba Pambola ba continuer so mboka banzembo ese yembami lettre ya fachi nini na salité et interpeller mabota ebele et interpeller bana mboka pour que to simba lisu ko bongisa mama to mona ka tenzela o mitu kezo tambola mais to tala ba vie ya batu na kati za ndenge nini mutu muso yo ke sengo nzela kitoko lumière oui il y a lumière na la lumière logo la poto poto merci na maison kitam si Pablo Kitambala ba o yanga ya Afrique du Sud wana na zomona nani prince sasa le sénateur en vie molunga nya mama Cynthia ninge to sana mama Cynthia awa ngai pe molunga nya mama nani Mohamed Moleka le seigneur de la ville molunga nya mama Charity Moleka bazo yawa kotala biso oye binga pe na ba restaurant mofia ça na lia désordre maman bongo tango na sisa ko lia oyo ka mbombolo ya somo mutu tozo mona na mona na ko inviter nga bimvi maman oliva yo ka sango tika boy le muke
na sombi le muke na yoki se abi lité ya mutu te bongo ngai bino ko la ba friti ngaka embombolo ngana ba beng sanga chafu na mesa Yannick Kini acteur à film rembourse poison ka sereka poison ngana poison to soyo kanate oh na poison no na yambi ngai te yo ya poison ya yambo mengana no poison ya poison ka sereka nzamba pambola yo bisika bizwami yo Didier Chombo Petit Jésus nzamba pambola yo bisika bizwami yo na bosanité trésor muchi bisika bizwami yo bango balingaka boye wana esalaka kitoko ya Jimmy Belau nazomona ye bazaka mingi na lipasa bambongo ngana obosa na Afrique du Sud te mama poto nazokita Afrique du Sud to ezo yinda mabe po bazozelanga tina Cape Town kala te nazo ya Cape Town na bosanité mama na ngasoki na bosanie ekosala mabe trésor masa lo boko a Dirban so zo kende Afrique du Sud ngamo ko peso bat na liste o ke no tela bango moko na tika autisme masa papa social na boy bandika te ba osala ka komoni ndeni na yebite nintanda te na boy obrigado por toda a gente tika na silisa pardon na Jesus na bosanaki Philippe Zamalek jeune millionnaire na kati ya Dirban Didier Kabish mutu a dollar faut ba il faut Louange Chikalala na bosanité Glody Pekintenge na ba collègue na ye Glody Kintenge bango pe bazana pona ko sala musala la queen journaliste na biso munene na kati ya Dirban la queen nzamba pambola uti ko fêter ba anniversaire nzamba memoli susu musika po ba tsami kolebele la queen nzamba pambola yo la queen batambola ka mingi na Cynthia journaliste moko Cynthia na la queen okuta pe baza pe na ba cameraman na bango en tout cas nzamba pambola bino nyaso bolandi biso boza na États-Unis boza partout monde entier bokema na ba auto tan kombo na ba auto tangité ba ope to tangité bo comprendre kaka ndenge zalaka aimer panda tunaki yo ya aimer panda mal private driver comme na tindikela ki yo te na isake mutna mutation na ndenge na ye ingratitude na ndimi yango Nanzela lufo ekota te ingratitude yekola musala aprender o trabalho. O que é mais importante é aprender o trabalho. Obrigado para toda a gente que nos acompanhou do princípio até no fim. Grande senador Paulo Tudilo, Zeca Luzeca, Lelo Capa. Grande boss, grande boss, grande boss. Para todos os fãs, abraço para todos os fãs. Les amis do pastor da predicação em Raiva, Luanda, mestre Mabende, Bacarga. Carga e mestre Mabende. Tá aqui o Golastar. Mestre Mabende. Cargas, mestre Mabende. Cargas. Vocês disseram que Golastar tem que vir com o pastor em Luanda. Grande senador Paulo Tudilo, Adolfo Muteba Chilamuina. Dino Nambonda, a pessoa que está sempre acompanhando o Golastar. Dino Nambonda, abraço para ti. Staff Nouvelle Geração, Bishop Salomão, Bishop Cristian, Bishop Moïse. A pessoa para vocês todos aí. Estamos sempre aí com novo rápido. Neste momento, 2021, 2022, estou sempre a dar carga. Os amigos do pastor da predicação em Raiva, Mãe Capaz, obrigado mais uma vez no seu parco. Aprende o trabalho. O que é mais importante é aprender o trabalho. Obrigado por toda a gente. Nambonda. Angola? Só Kangilang. A frappé yo? Está là de côté. Ba frappé déjà. Et bien. Aprender o trabalho. En tout cas. Sonhe ko diembela yo. Vergonha está ali boiar. Olha, a vergonha está ali boiar. Kataima. Jo, uno kwani le kate. Merci en tout cas d'avoir venu sur la Ndibiso. Nabi que você peli, Nzambe ya pambola bino. Azar na bino nyonso, bino sobolinga Capage télévision. Franck Ilunga, DJ de Johannesburg.
royalité à Kanda Babo séjour pe na France Temaï na kati ya France. France Temaï Bibi Kapinga. Nzambe tata pambola bino. Ezo sala kitoko na kati ya musala. Ata mboka ezo reconnaître te mais moko na makasi na ye. Abi ezo sala pe kitoko makasi. Mais tant mikolo zo na kolobela siko politique. Toko surtout yango. Na kopesa yo politique eza dévoilé te. Na za motei ni mona kanga ko sala masekité. Oyo ki métier na beti yango. Merci d'avoir venu sur la division. Beaucoup na Malika. Moi Mutuna yo. Akena Angola, muta Paulo. Malika. Yeba beta tout. Oh, Angola. Tout Angola. Aso visa. Moi je suis un journaliste Malika. Ben oui, au moins t'as analyste. Oui. Malika. Akenda. C'est vrai ça. Akara portugais, c'est ça le problème. Parle tout dire. Comme Pakazawa. Aprender o trabalho. Aprender o trabalho. E voilà musala. Aprender o trabalho. Malika. Aprender o trabalho. Malika. Ça pas moulayo. Ayaka pena eloko. Tanga ayaka. Ata bilamba portugais kaka. Ata bilamba oteka. Rien. Nyo se bunga na nufu. Todo está vendo novo. Eu sou português que ele tinha trazer aqui. Abençoa a gente. Mam, rival génie. Maman zala bopeto, moi na pe azala na bopeto na ye. Touro eza 2021, ba âge nyonso na mam elie. Ba basket, ba sondage, des zéro à qui. Kosala na lombangu boya. Awa na mam nyonso ezali. Maman bomisa bana po ya ngonde bokasi ya baparents. Mam eyelilo nyonso. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le ton à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado, dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 25 124. Avez-vous besoin d'une entreprise générale du bâtiment pour vos projets de construction ou de rénovation? L'entreprise Luku Beni Daniel Service Construite SARL du jeune entrepreneur Daniel Chidibi est là pour répondre convenablement à toutes vos attentes. Elle est spécialisée dans la construction des maisons individuelles, des bâtiments collectifs, industriels et publics. Luku Beni Daniel Service Construite SARL, c'est aussi plusieurs autres services, notamment l'étude et la réalisation des projets de construction, la maçonnerie, le bétonnage, la finition, le plafonnage, le carrelage, la charpente métallique et en bois, l'aménagement de l'intérieur et de l'extérieur, la vente et achat des terrains, appartements et matériel de construction. Luku Beni Daniel Service Construite SARL met également à votre disposition un service de formation en DAO, dessin assisté par ordinateur et autres. Installé à Kinshasa, au sein de l'immeuble Beautour, local 33, commune de Lagombe. Écrivez-nous à l'adresse email danielchidibi@gmail.com ou appelez-nous au +243 85 12 52 330. Luku Beni Daniel Service Construite SARL, une nouvelle génération des professionnels du bâtiment à votre écoute. Papa, au redes yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki?
Coco Teleza wat. Mbote na biso. Mbote. Maman Kapash. Yo posa. Ah na Ogadeso. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te Ogadeso eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko Luka Ogadeso. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Na bosani. Livraison à domicile. Nandak na yo. Na ba petit colis. Ba ekotike la yo. Express ezali. Bino moko boyoki. Soki omoni na famille bozalaka na batama baby loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotike la yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Britney sur Orge. Maman Kapash, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Kapage TV. Kapage TV.